Abraão se casa com outra mulher. Hoje vamos falar sobre a história de Abraão, mais um pouquinho da história dele. E hoje vamos falar do dia que ele se casou e teve filho com outra mulher. A gente vai ver como isso aconteceu e aprender mais um pouquinho da história dele. Então fica comigo. Certo dia, Abraão estava falando com Deus e ele estava muito triste, e meio sem saber o que fazer. E ele fala assim para Deus: Deus, o que vai ser de mim? Eu já tô velho, e eu não tenho para quem deixar minha herança. Daqui a pouco eu posso falecer, eu não tenho um filho mesmo. Você não deixou eu ter um filho. Ele fala assim: então eu vou escolher alguém da minha casa, seja algum servo, alguma pessoa que nasceu aqui na minha casa, e vou dar as minhas coisas, deixar minha herança para ele. Mas Deus fala assim: Abraão, fica tranquilo. Aquele que herdará as suas coisas será aquele que sair das suas entranhas, dizendo que seria filho dele. Deus pega e promete para Abraão que ele teria um filho e que a descendência dele seria muito grande, como estrelas, Abraão, ele pega ali, pede um sinal para Deus, vai lá, faz um sacrifício, fica a tarde inteira espantando os bichos que queria comer o sacrifício lá. Aí Deus dá o sinal que ele pediu. Então, passado alguns tempos depois, não sei sabe quanto tempo, Sara pega e fala assim: olha, Abraão, eu tenho aqui uma serva minha chamada Agar, que ela é egípcia. Pega ela como esposa e tenha um filho com ela. Nisso, Abraão vai, ouve ela e faz isso mesmo. Ele vai lá, se casa com ela e tem um filho com ela. Só que quando Agar ela fica grávida, acaba que ela menospreza Sara no coração dela. E Sara percebe isso. Sara pega e fala com Abraão: Abraão, olha, por sua causa eu sou mal vista aos olhos da minha serva. Eu sou desprezada, que o Senhor julgue entre mim e ti. Só que Abraão pega e fala assim: não, fica calmo, ela é sua serva ainda, ela está debaixo da sua autoridade. Faça conforme você quiser. Sara pega Agar e aflige ela, E Agar pega e foge. Ela foge para o deserto, perto de uma água que era mais ou menos perto de um poço também. E nisso, o anjo do Senhor, encontra ela lá e pergunta: de onde vens e para onde está indo, Ela fala: eu venho fugido da minha serva, E ela fala: eu venho fugido da minha senhora. E conta aquelas coisas pro anjo. E o anjo fala assim: não, vai lá, volta e humilha para ela, se humilha. E aí ele fala assim: olha, a sua descendência será muito grande. E o anjo fala: então você vai conceber e o seu filho se chamará Ismael, porque Deus ouviu a sua aflição. Aquela mulher, ela fica muito feliz e tudo, ela volta para lá, se humilha e tudo, e fica tudo certo. E quando o menino nasce, Abraão dá o nome de Ismael. O anjo de Deus ali fala para Agar que o filho dela, Ismael, a mão dele seria contra todos e de todos contra ele. Tanto ele quanto a geração que seguiria seria inimigo de várias nações, causando guerras, conflitos o tempo todo. Assim a gente pode analisar uma coisa muito interessante. Abraão, ele teve esse filho com 86 anos. Primeiramente, que a gente vê o desespero de Abraão, como ele estava desesperado. Mas Deus ele acalma ele por um tempo. Passado um tempo, a Sara ela faz essa proposta. Mas tem alguns motivos que pode ter levado ela para fazer. O primeiro, Deus tinha revelado que Abraão, sim, ele teria um filho. E esse filho, herdaria tudo que ele tinha. Mas ele não falou com quem. O pai seria Abraão, mas a mãe ele não disse. Segundo ponto, Abraão e Sara já estavam velhos. E Abraão queria ter um filho. Ele desejava ter um filho e ficava angustiado, porque ele realmente queria aquilo. E Sara via o sofrimento de Abraão. O terceiro ponto, Sara era estéril. Então na cabeça dela, ela provavelmente já tinha pedido para Deus. Mas Deus ainda não tinha concedido o desejo dela de ter um filho. Ou seja, na cabeça dela ela não poderia ter um filho. Então aquela promessa que Abraão provavelmente contou para ela seria com outra pessoa. E ali ela pensa na serva dela. Mas isso na cabeça dela, porque a gente sabe que não tinha nada disso. Para Deus nada é impossível. E a gente vê um milagre aqui, depois na vida deles. Mas o que eles tentaram fazer é exatamente o que nós cristãos, às vezes fazemos na nossa própria vida. Porque muitas vezes, a maioria das vezes quando Deus revela alguma coisa, ele fala, por exemplo, você vai ser missionário, você vai ser pastor, você vai ser cantor, mas ele não fala o caminho que você vai percorrer. Às vezes, assim como Abraão e Sara fizeram, tentamos encurtar o caminho, que não deveria ser encurtado. No caso deles, eles escolheram uma opção errada, de vez consultarem Deus para fazer aquilo, ou, por exemplo, esperar em Deus, o certo seria eles esperarem em Deus
e pedindo a Deus, consultando a Deus, até Deus dar a resposta e Deus fazer. Mas ali eles tentaram por sua própria força agir. E aquilo ali depois leva para várias consequências, porque como eu disse, Ismael causaria muitas guerras e também muitos conflitos, ele e a sua geração. E até hoje em dia, como o conflito de Israel, aquela nação que Israel estava lutando recentemente, né, está lutando recentemente, vem da geração de Ismael. Essa nação que veio de Agar e Ismael estava contra Israel. Israel teria problema por conta dessa escolha errada que Abraão e Sara fizeram. E assim na nossa vida também, às vezes a gente tenta encurtar o plano de Deus, fazendo escolhas erradas. Isso é o nosso lado humano tentando acelerar as coisas do Senhor. O certo, gente, é a gente confiar em Deus, continuar buscando, consultando, pedindo direção sempre, esperando a resposta e a direção de Deus. Porque se a gente fizer isso, Deus ele vai movendo cada detalhe, coisa por coisa, para que verdadeiramente aquela promessa que ele fez na nossa vida vai ser cumprida do jeito certo e do jeito dele, que é o melhor de todos. Lembre-se disso. Sempre confie em Deus, espere em Deus, consulta Deus e usa essa história de exemplo. Depois Sara teve o filho dela certinho e tudo. Só que, como eu disse, aquela escolha errada que eles fizeram trouxeram consequências. Então na sua vida não repete o erro deles. Você esperando em Deus, esperando a resposta de Deus, esperando em Deus, você buscando de Deus, você vai tomar a decisão certa, segundo a vontade de Deus, e ali vai dar tudo certinho, não vai ter consequência nenhuma. Fica com Deus, Deus abençoe todos vocês. Tchauzinho!